pausa foi rápida e a gente já está de volta com Palavras de Vida. E agora vamos direto para o Viva Cultura, que é o espaço onde fé, arte e música se encontram. São Sebastião, protetor e guia, santo valente, luz que irradia, com fé e amor te celebramos, o teu exemplo sempre lembramos. São Sebastião, protetor e guia, santo valente, luz que irradia, com fé e amor te celebramos, o teu exemplo sempre lembramos. O martírio de prova e coragem, viveu o evangelho, levou a mensagem, flechas não o puderam deter, a fé em Cristo o fez vencer. São Sebastião, protetor e guia, santo valente, luz que irradia, com fé e amor te celebramos, o teu exemplo sempre lembramos. Defende a igreja com ternura, protege os guerreiros com fiel bravura, em tempos de dor e adversidade, entrega a Deus todo o coração com sinceridade. São Sebastião, protetor e guia, santo valente, luz que irradia, com fé e amor te celebramos, o teu exemplo sempre lembramos. São Sebastião, santo querido, Nos entregamos com fervor decidido, com a tua intercessão bendita, socorro em cada batalha da vida. São Sebastião, protetor e guia, santo valente, luz que irradia, com fé e amor te celebramos, o teu exemplo sempre lembramos. São Sebastião, protetor e guia, santo valente, luz que irradia, com fé e amor te celebramos, o teu exemplo sempre lembramos. Com fé e amor te celebramos, o teu exemplo sempre lembramos. E chegou o momento mais tradicional do nosso programa. É hora do quadro A Voz do Pastor, onde toda semana o cardeal Orani João Tempesta partilha a palavra de Deus e nos ajuda a viver o Evangelho no dia a dia. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Terceiro domingo do tempo comum, domingo da palavra de Deus. 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo.
Na liturgia desse final de semana, nós privilegiamos justamente o tempo comum, mas em São Paulo, na capital, e na Arquidiocese de São Paulo, celebra-se o Dia da Conversão de São Paulo, e nós abraçamos a toda a comunidade paulistana pelo Dia de São Paulo, padroeiro, e abraçamos seu arcebispo, seu cardeal e todos os bispos, padres, diáconos, povo de Deus que habita na grande São Paulo, celebrando o Dia da Conversão de São Paulo. Bendizemos a Deus por essa bela e importante caminhada. Mas, caríssimos amigos e irmãos, o Papa Francisco quis colocar logo no início do ano o Domingo da Palavra de Deus, no terceiro domingo do tempo comum. E dessa forma, no mundo inteiro, nós celebramos hoje o Domingo da Palavra de Deus. A importância da Palavra de Deus em nossa vida, em nossa caminhada, na igreja. É verdade que no Brasil nós temos o mês de setembro, o mês da Bíblia, porque temos o dia de São Jerônimo, quem mais comentou, traduziu, preocupou-se com as Sagradas Escrituras. Temos o dia da Bíblia, inclusive, temos um tema especial para o mês da Bíblia, mas isso é algo do Brasil, já há mais de 50 anos. Mas para a igreja presente no mundo inteiro, esse domingo é o Domingo da Palavra de Deus, que nos recorda a importância de estarmos ouvindo o Senhor falar ao nosso coração, à nossa vida. E é o dia também que normalmente celebram-se as instituições de catequistas, também toda a pastoral em torno da Palavra de Deus, palavra enquanto aquela que organiza todo o trabalho pastoral da igreja. Ao iniciar o novo ano, nós acabamos de iniciar o ano de 2026 e estamos justamente dentro desse contexto todo, valorizando cada vez mais e melhor a Palavra de Deus em nossa vida, em nossa caminhada. A liturgia da igreja, ela é rica em anunciar a Palavra de Deus em todos os momentos. A Eucaristia dominical, cada 3 anos nós lemos toda a Bíblia Sagrada. A Eucaristia semanal, a cada 2 anos lemos a Bíblia Sagrada. Em todos os sacramentos, em todas as reuniões, círculos bíblicos, grupos de reflexão, pequenas comunidades, sempre tem a Palavra de Deus que nós vamos ouvindo, meditando, rezando, colocando-a no coração, para termos também uma visão do mundo conforme o plano do Senhor e andarmos pelos seus caminhos. Portanto, meus irmãos e irmãs, iniciando esse novo ano civil, e já também nesse início do tempo comum, nessa parte que vai entre Natal e Quaresma, que nós possamos cada vez mais ter, não só na estante de nossa casa, ou à mesa de nossa casa, a Bíblia Sagrada, mas que nós procuremos alimentar-nos da Palavra de Deus, que é abundante na liturgia. Nós temos aí, através dos nossos meios digitais, quantos comentários sobre a Palavra de Deus de cada dia, quantas oportunidades nós temos para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E nós cremos justamente que a Palavra de Deus é Deus que nos fala. E a Palavra de Deus nos vem tanto pela tradição, como pela Sagrada Escritura. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a tradição da igreja é que instituiu quais são os livros canônicos da Sagrada Escritura e traz consigo também toda essa interpretação também da Palavra de Deus em nossa vida. Portanto, um belo domingo, terceiro domingo do tempo comum. E a Palavra de Deus desse domingo é muito rica, como aliás todos os dias e todos os domingos também, caríssimos irmãos e irmãs. A leitura primeira do profeta Isaías, que depois vai aparecer no Evangelho também, fala que o Senhor humilhou a terra de Zabulon, de Neftali, mas recentemente cobriu de glória os caminhos do mar, do Além-Jordão e da Galileia das Nações. E vem um grande anúncio. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. Pois o jugo que oprimia os povos, a carga dos ombros, tu os abatestes, como na jornada de Madiã. Esse texto é um texto no contexto natalino, nós lemos também, lembrando que o mistério da encarnação, o verbo que se faz carne, vem morar no meio de nós e nasce em Belém de Judá,
de Maria Virgem, vem e trouxe essa luz que ilumina todos os povos, toda a humanidade. Uma palavra muito importante: aos povos que andavam nas trevas, viu uma grande luz. Aliás, caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho também, que nós vamos ouvir, estamos ouvindo, nesse domingo, ele fala isso também. Jesus voltou para a Galiléia, depois da prisão de João, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Ele já vai morar em Cafarnaum na sua vida pública, que fica às margens do mar da Galiléia, as terras do território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Portanto, meus irmãos e irmãs, aparece justamente no Evangelho a citação literal do livro do profeta Isaías, né, em que fala dessa luz que veio, que é Jesus, que vai de morar no meio dos pagãos para anunciar essa nova vida. E começa dizendo: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Ou seja, o anúncio de conversão. Eis, meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos o tempo comum, estamos no terceiro domingo, e domingo da Palavra de Deus, nós somos chamados cada vez mais a ser aqueles que também anunciam boas notícias para as pessoas. O Senhor vem trazer a luz para todas as nações, vem trazer a luz para que ilumine a todos os povos, quem anda nas trevas, na escuridão, quem não compreende a sua vida, a sua história. O Senhor vem trazer essa luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo. E, meus irmãos e irmãs, o Salmo de Resposta é a leitura primeira, o Salmo 26 tem como refrão: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. E o Salmo continua, não é? De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Eu só peço uma coisa, diz o salmista: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Portanto, meus irmãos e irmãs, esse domingo nos traz essa primeira boa notícia. Quem está nas trevas viu uma grande luz. Veio iluminar as trevas do nosso coração, da nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, nesse grande anúncio que a igreja, através dos tempos, vai fazendo. A luz de Deus que vem para mostrar esse amor de Deus no meio da humanidade. Mas continua, a leitura do Evangelho continua dizendo que quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Então ele fala do chamado para que anuncie essa boa notícia para todos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Disse: segui-me, eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Deixaram a vida velha e seguiram ao Senhor, deixando tudo que tinha para trás. E continua. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus chamou, imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Então aparecem os primeiros chamados. Jesus começa a anunciar a boa notícia para todos. Essa luz vem brilhar para todos, mas chama também pessoas para estarem com Ele, para viverem com Ele. E passa onde estão, para chamá-los a segui-lo, para fazer deles pescadores de homens, anunciadores da boa notícia. Assim como eram pescadores no mar da Galileia, passarão a ser aqueles que vão também tirar das trevas tantas pessoas para levar uma nova vida. É o chamado do Senhor para todos nós, meus irmãos e irmãs, que o mundo necessita de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus e deixar-se conduzir para ter uma vida iluminada, experimentando o amor de Deus na sua própria existência. Ainda continua o Evangelho que Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Ou seja,
passa pelo mundo anunciando a vida, a boa notícia, a cura dos corações. Vivemos num mundo, meus irmãos e irmãs, bastante complexo, com muitas divisões, muitas narrativas, muitas situações difíceis que colocam da nossa própria vida, quantas questões de maldade, de maledicência, de mentiras, quantos interesses tem em tantas questões espalhadas, meus irmãos e irmãs, pelo mundo afora, machucando as pessoas, tripudiando as pessoas com o poder que tem, às vezes, da comunicação ou do dinheiro, e nós vemos que nós estamos longe de ser um povo unido que caminha na paz, que semeia a paz. Portanto, o Senhor passa curando, anunciando a boa notícia, e essa é a missão da igreja. No meio de tantas divisões ideológicas, ao mesmo tempo afetivas, situações de má compreensão, de narrativas, celebramos nesse dia 24 o texto que o Papa Leão trouxe para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Lembramos, meus irmãos e irmãs, que a igreja deve comunicar a boa notícia, a verdade do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. E a segunda leitura, a carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos e irmãs, ele fala da importância disso tudo, da unidade entre nós. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, eu vos exorto que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e ao falar. E aí, meus irmãos e irmãs, ele vai dar exemplos bem claros da comunidade ali dos Coríntios, não é? Ou seja, pessoas da família de Cloé informaram a vosso respeito que está havendo contendas entre vós. Já na época tinha divisão nas comunidades, fofocas, brigas, falas uns contra os outros. Por isso eu digo, não é, a cada um de vós, algum fala que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer, por acaso Cristo está dividido? Acaso Paulo foi crucificado por amor de vós? É em nome de Paulo que foste batizados? De fato, se Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Então, Paulo, meus irmãos, é muito claro, unidos na fraternidade. Evitem as divisões, as fofocas, as brigas. Como nós somos fartos em brigar e dividir entre nós. Como nós somos levados pelo mundo que é dividido, separado, enquanto a igreja é chamada a viver a unidade. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. Nele nós somos um, como tem o lema do Papa Leão XIV. Portanto, buscando, meus irmãos, mas anunciar a boa notícia, que nós anunciamos pela nossa comunhão, pela nossa unidade, pela nossa fraternidade. Que a palavra de Deus, ouvida sempre em nossa liturgia, na igreja, nos encontros, entre em nosso coração e faça de nós homens e mulheres novos, para comunicar a boa notícia, a verdade, a paz e a esperança nesse nosso mundo, nesse nosso tempo. Que o domingo da Palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, nos encontre abertos para ouvir o Senhor que fala ao nosso coração. Deixando que a Palavra de Deus possa fecundar o nosso coração, como também fecundou o seio de Maria, que nos faça em nós termos a vida de uma nova pessoa, novo homem, nova criatura, que vive segundo Deus, segundo o plano do Senhor, e anuncia a vida e a salvação em Jesus Cristo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Que seja assim a nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Orani, por mais uma reflexão e pela mensagem. Obrigado também a você que ficou com a gente até agora. O Palavras de Vida vai ficando por aqui, mas antes de ir, não esquece de seguir o programa nas redes sociais que estão aparecendo aí no seu vídeo.
Assim, você acompanha as novidades e revê tudo que já foi ao ar por aqui. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Eu espero você aqui na semana que vem. Tchau, tchau!